Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe mais uma partida aqui do Outbox Norway Chess 2020 e era muito bacana, foi jogada aqui entre o norueguês Ariantari e Levon Aronian, o gigante armênio, o leão armênio. Vamos dar uma olhada aí nessa partida então. Ariantari já tava com o peão feito aqui. Abre aqui com E4, temos E5 pelo Aronian, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4, Ariantari vai para essa abertura escocesa. E por D4, e o Ariantari não vai para o gambito escocês, que eu acho muito legal, adoro essa abertura, gosto de jogar isso de brancas, mas o Ariantari simplesmente captura o peão aqui em D4. Seguimos com cavalo em F6 e aqui cavalo por C6, um sacrifício de 2 tempos, segundo Ninzovic. Aqui, pessoal, é o conceito de tempi, que a turma fala, de 2 tempos, né? O cavalo veio para F3 e aqui então já veio para D4, gastou 2 tempos e agora trocou, né, o terceiro tempo por um cavalo que fez apenas 1 tempo. Então eu perdi um cavalo que já tinha gasto 3 tempos por um cavalo que só tinha gasto 1 tempo. Então eu sacrifiquei 2 tempos. Uma decisão bastante criticável aqui por Ariantari na abertura. A partida seguiu com B por C6, dobrando aí os peões, tudo bem do Aronian, mas já liberando o bispo. A partida seguiu com E5 atacando o cavalo e agora dama em E7 aqui pelo Aronian. A gente vai perceber nessa partida como o Ariantari ele quer agredir a todo custo, e como que o Aronian vai reagindo em relação a isso. Dama em E7, cravando aqui o peão, simplesmente parando aí o ataque do Tari. Dama em E2, reforçando aqui, renovando a ameaça. Cavalo D5 e agora H4, né? Uma abertura bem criticável aqui mais uma vez, né? Pelo Tari. H4 aqui, ele resolveu jogar. Ao invés de desenvolver as peças, a partida seguiu com dama em E6 aqui pelo Aronian. E agora dando espaço para o bispo de casas escuras jogar. E aqui a G3 pelo Tari, né? Então abrindo aqui para o bispo de casas claras, a partida seguiu com o bispo C5 desenvolvendo e agora C4 aqui pelo Tari atacando o cavalo, cavalo B6 atacando agora o peão aqui 2 vezes, cavalo D2 protegendo e desenvolvendo peça, e aqui o Aronian simplesmente faz roque, colocando rei em segurança. Bispo em H3, mais um lance de ataque aí do Ariantari, dama em E7 e agora roque aqui pelo Tari, e bispo em A6 pelo Aronian, batendo forte aqui no peão de C4. Temos torre em E1 desenvolvendo, por enquanto o peão está defendido 2 vezes. E agora a torre de A em E8, também colocando pressão no ponto de E5. Os pontos de E5 e C4 viraram alvos aí. Temos cavalo em E4 aqui pelo Ariantari, atacando agora o bispo. E a partida seguiu com o bispo D4, né? Mas aqui poderia seguir com o bispo por C4, ou até mesmo cavalo por C4 seria interessante. E dama por E5, você pode estar se perguntando, né, se isso seria bom. Na verdade aqui as brancas ficam bem até. Depois de cavalo por C5, dama por E2, por exemplo, torre por E2, torre por E2, as brancas têm aqui cavalo por A6 e ficam aí com 2 peças, né, 2 bispos por uma torre. Uma posição melhor aí pro Tari, né? Então talvez fosse isso que ele tivesse em mente quando jogou aqui o lance de cavalo em E4, né? Mas o Aronian simplesmente responde aqui com bispo D4, né? Renovando a ameaça aqui em E5, botando pressão agora cravando aqui o peão de B, não dá para jogar mais B3 senão tá caindo a torre. A partida seguiu com mais um ataque de Ariantari, cavalo em F6 cheque, dando um cheque aqui, atacando a torre, né? O Ariantari tá a fim de atacar mesmo. O Aronian fazer o que? Ele tem que responder, tem que capturar esse cavalo. G por F6 e agora dama G4, o Tari atacando, rei H8. E agora o Tari recupera a peça aqui com dama por D4, né? Rafael, não era bom bispo aqui em H6? É jogável, né? Mas aí torre G8 sai, né? Defende aqui o mate, defende a torre, contra-ataca e ainda coloca a torre numa coluna aqui semi-aberta, né? Então realmente nessa posição dama por D4 foi melhor. A partida seguiu com dama por D4 e agora F por E5 pelo Aronian, capturando aí um peão simplesmente. Temos dama aqui em C3 e agora bispo por C4. Então o Aronian foi repelindo ali, foi tomando o ataque do Ariantari, foi só repelindo e a posição dele tá boa, né? Sempre que dava um tempo ele ia sobrecarregando ali a posição. Temos B3 agora atacando o bispo. Bispo D5 e agora
A4. Aqui, esse lance aqui é bem otimista pelo Ariantari. E eu, claro, fiquei pegando no pé, né, do Tari. Mas ele é um grande mestre, ele é um super jogador. E podemos dizer até aqui que a posição está bem equilibrada. Apesar aí do 2-4-6-7, 2-4-5, apesar dos 2 peões a menos, foi muito interessante o que o Ariantari fez até aqui. Foi bem criativo, né? Talvez aqui, se ele tivesse considerado o bispo em H6, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas a gente analisa isso no final da partida, tá bom? A partida seguiu com A4 aqui pelo Tari. E agora o Aronian simplesmente joga F6, evitando os problemas que ocorreriam depois de bispo H6, que eu vou mostrar no final para a gente entender melhor esse lance, tá? A F6 resolve todos os problemas das negras. A partida seguiu com A5 atacando o cavalo C8, bispo em E3, provavelmente aqui de olho na casa de C5, pressionando também o peão de A7, cavalo D6, aqui pelo Aronian temos bispo C5 cravando o cavalo, dama em F7 saindo aqui, pelo menos a dama saiu da cravada, a torre continua na mira, mas bota pressão em B3, a partida seguiu com B4 colocando o peão em segurança e agora a torre G8 partindo para esse ataque aí na ala do rei. Temos A6 avançando com esse peão na ala da dama e agora cavalo B5. Então o Aronian tirou a dama, né? Tirou a torre e agora tirou o cavalo. A partida seguiu com dama em D2 e agora D6 atacando o bispo e dama D2 traz um problema sério. Dama C2 talvez fosse um pouco melhor. Qual a diferença, Rafael, de dama D2 e dama C2, né? Dama D2 tem um problema, agora a perseguição desse bispo aqui, ele tira uma casa do bispo, tira uma casa de fuga. E isso vai ser complicado agora. D6 atacando o bispo, percebam que o bispo só tem agora a casa de E3, bispo em E3 e agora F5, ameaçando F4, o bispo tá ficando sem casa. A partida seguiu com bispo G5 tentando salvar o bispo, mas agora F4 de qualquer maneira. Temos rei em H2, dama G7 ameaçando aqui H6, G por F4 tentando salvar o bispo, mas agora H6, esse bispo não tem mais saída, né? Então, dama D2 realmente trouxe problemas, apesar de que as pretas já estavam melhores, mas dama D2 afundou a posição, né? E agora não tem saída para o bispo, o Tari ainda tenta com torre G1, H por G5, torre por G5, mais um ataque aí atacando a dama, dama em H7 simplesmente, torre de A em G1, dobrando aí as torres na coluna G, mas depois de cavalo D4 simplesmente, um lance monstruoso ameaçando aqui entrar em F3 e atacar todo mundo, né? E então depois de cavalo D4 aí o Ariantari abandonou a partida, né? Aqui realmente não tem o que fazer, uma posição completamente vencedora. A casa de F3 além de tudo protegida pelo bispo, né? Não dá nem para tentar jogar torre de 1 em G3, nada disso, né? Ou voltar aqui essa torre porque vai vir cavalo de F3 de qualquer maneira e aí é muito material para cima, aqui para frente para o Aronian, também muito ataque, né? E não dá para o Ariantari realmente continuar jogando aqui. Um esmagamento aqui de Aronian para cima do Tari, vamos dar uma olhada no relatório, né? 97% de precisão aqui para o Aronian, 72,6% de precisão para o Ariantari. Eu critiquei um pouco a abertura dele e tudo mais, mas eu vou falar. Eles sabem o que fazem esses grandes mestres, né? Porque aqui, olha só, nessa posição aonde o Tari faz o lance A4, ele tem uma ideia muito forte aqui, que seria o lance bispo H6, né? Eu falei que eu ia comentar esse lance. O que esse lance traz? Depois de torre G8, por exemplo, bispo G5, tá bom? Então de olho aqui na casa de F6, seria um ataque bem forte. Dama D6, por exemplo, ainda de olho na casa de F6, né? Aqui não daria para jogar F6, por exemplo, aí já seria tarde por conta de torre por E5, olha que bonito isso, né? E aí o peão não pode capturar porque está cravado. E se a dama capturar, tá vindo o bispo por F6 com cheque e também ganhando a dama, né? Então realmente muito legal essa sequência, depois de bispo G5 teria que jogar realmente dama aqui em D6, e aí poderia continuar com F4, colocando pressão, aqui o peão está cravado. Depois de H6, por exemplo, podia seguir com F por E5, né? O bispo estaria preso, mas a diferença é que agora esse lance atacaria a dama e o bispo consegue escapar depois. E depois de dama G6, por exemplo, E6 abrindo um cheque, bonito isso aqui, né? Rei H7, E por D7 agora atacando a torre. Torre por E1 cheque, torre por E1, H por G5, por exemplo, ganhando finalmente o bispo, mas agora H5 seria um lance muito forte. É muito bonita essa sequência, né? É muito difícil para um ser humano ver tudo isso, né? Isso com computadores a gente chega nessas análises, mas é só para ilustrar que as escolhas de abertura do Tari não estavam erradas, né? O problema foi a continuação. Mesmo ele não fazendo os lances mais ativos ali para as brancas,
E eu critiquei duramente o Tari na abertura, mas ele tinha essas possibilidades aqui de continuação que justificariam, né? Justificariam ali a abertura que ele fez. Aqui atacando a dama, né? Tentando desviar a dama aqui dessa diagonal. Depois de, por exemplo, dama G7. Aqui dama por H5 tá perdendo na hora, né? Dama por H5. Tá entrando bispo aqui em F5, tá entrando dama aqui em F6, acabou, né? Aqui vitória das brancas. Então, depois de H5 teria que jogar dama G7. Aí poderia seguir com bispo F5 cheque, rei H6, dama por G7 cheque, rei por G7, torre E8, né? E aqui as brancas recuperam peça e vão para um final empatado, né? Então, por exemplo, cavalo por D7, torre por G8 cheque, rei por G8, bispo por D7. As pretas têm um peão a mais, é verdade, né? Mas um peão dobrado. Muito provavelmente esse final aí o Ariantari conseguiria empatar contra o Aronian, né? Então aqui tinha uma pérola escondida, né? Que é essa continuação com o bispo aqui em H6. Mesmo não enxergando toda essa sequência, eu acho que é um lance razoável, né? Pensar em jogar bispo H6 e bispo G5. O Ariantari veio para essa ideia na ala da dama com A4, mas aqui, por isso o F6 agora do Aronian, né? O Aronian já devia estar se preocupando ali com o bispo em H6, agora não tem mais nada disso, né? Ele ganhou um tempo. F6. E depois daqui, realmente o Aronian... Mas foi legal essa partida, que o Aronian foi tomando pressão, né? Foi tomando ataques, não foi nem pressão, ataques no começo da partida. Ele foi só calmamente se segurando e melhorando a posição, se segurando e melhorando a posição. E quando a gente viu, acabou, né? Aí ele partiu pro ataque. E quando ele partiu pro ataque, foram mais meia dúzia de lances aí para ele estar numa posição vencedora, né? Legal demais essa partida. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometo fazer uma partida do Ariantari, tá bom? Uma boa partida, com uma boa vitória do Ariantari. Coitado, eu só tenho mostrado as partidas aqui desse torneio, né? Do Norway Chess 2020. Ele tá realmente tomando pancada de todo mundo, mas pode passar a impressão de que o Ariantari, o que ele tá fazendo aí nesse torneio, né? Ele é um grande jogador, é um jogador muito forte, né? Amigo lá do Magnus Carlsen. Treinam junto muitas vezes, então assim é um grande mestre com mais de 2.000, quase 2.650 de rating, né? É um dos melhores jogadores do mundo, mas para esse torneio aí não tá dando, mas eu tô devendo, tá bom? Eu vou mostrar uma grande partida aí para vocês aí do Ariantari. Tá bom, pessoal, é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!